dos Reis, no capítulo de número 5. Vamos meditar no que diz a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Diga amém. Segundo Reis, capítulo de número 5. Segundo Reis, capítulo de número 5. Se você olhar para o lado e ver que o seu irmão do lado está sem a Bíblia, convide para ler junto com você. Posso ler? Quem já encontrou, diga amém. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém, o que diz a sua Bíblia? Leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante de um profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A igreja diga amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Feche os teus olhos agora. Peça para Deus falar com você nessa noite. Senhor Deus e Pai, eu me coloco à tua total disposição nesta noite, Senhor, para que através desta palavra que será ministrada, vidas sejam abençoadas, tocadas e renovadas por Ti. Ó Deus, venha ministrar em cada coração aqui Teu querer, a Tua vontade, que através desta palavra hoje ministrada, o Teu Espírito Santo possa transformar o nosso ser e o nosso entendimento. Nos abençoe nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Essa é uma das histórias mais conhecidas, é um dos milagres mais conhecidos do profeta Eliseu. Esse milagre dele orar por um homem que era leproso, profetizar cura e esse homem ser curado, essa história ela é muito conhecida. E nós temos vários elementos aqui que nós podemos destacar e aprender um pouco nesta noite. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse: Naamã não era uma pessoa comum. Ele era alguém respeitado em seu país. Ele não era conhecido apenas por um grupo, mas ele era conhecido em todo o seu país. Naamã era um homem importante. Se fôssemos comparar com alguém nos dias de hoje, poderíamos comparar com um político, por exemplo, muito conhecido. Poderíamos comparar com alguém do meio da televisão. Poderíamos comparar, por exemplo, com um grande jogador de futebol. Naamã era alguém que em seu país, por onde ele passava, as pessoas o reconheciam. Ele fazia parte do exército, era um homem que tinha uma carreira militar, uma carreira estável. Diz o texto que ele era chefe do exército. Algumas outras histórias sobre Naamã vão dizer que ele era um homem estrategista militar. Era ele que fazia planos de ataque. Era ele que traçava por onde eles iam atacar.
por onde eles deveriam se defender. Era ele que era a cabeça pensante de um exército grande na época, um exército da Síria. Podemos comparar este exército a talvez a maior força militar de hoje, como por exemplo o exército americano. Ele era alguém extremamente inteligente. E a história de Naamã é uma história que vai falar que apesar dele ser inteligente, respeitado, apesar de ser um homem tão bem sucedido na sua carreira como militar, a Bíblia diz, ainda no versículo 1, que apesar disso, existia um porém na vida dele. Esse porém, eu coloco em negrito. Existia um porém. Apesar de ser sucedido, bem sucedido, porém, esse porém era o problema que existia na vida de Naamã. Seria mais ou menos nós pensarmos em uma pessoa bem sucedida financeiramente, profissionalmente, porém doente, porém com uma situação de maldição na vida. É uma pessoa que, se por um lado ela é bem sucedida, bem honrada, por um outro lado ela é infeliz. E a pessoa que tem um porém na sua vida é uma pessoa infeliz, porque ela pode ter tudo, mas se tem um porém na vida dela, queridos, esse porém que é o problema. Naamã, ele era tudo o que eu acabei de dizer para você, porém leproso, porém amaldiçoado, porque naquela época a lepra era uma maldição. Era um homem que, se por um lado ele era respeitado, se por um lado ele era aplaudido pelas pessoas, dentro da sua casa, quando ele tirava a sua roupa de oficial militar, os seus familiares viam que ele era um homem leproso, um homem doente, um homem que tinha um sério problema. A história de Naamã começa aqui, nesse sério problema que ele tinha. A primeira ideia que eu destaco nesta noite, além do porém, Naamã não era judeu. E o fato dele não ser judeu, hoje nós entendemos tranquilamente. Mas na época que essa história acontece, o fato dele não ser judeu significa que Deus não olhava para o estrangeiro como olhava para o judeu. A impressão que nós temos, segundo algumas narrativas da própria Bíblia, é que Deus fazia acepção. Deus, ele abençoava o judeu, e o que não era judeu não era considerado digno de ser abençoado. E eu percebo que na história de Naamã acontece esse fato. Ele, apesar de não ser judeu, apesar de ele ser inimigo, digamos assim, dos judeus, Deus olhou para Naamã, e Deus olhou para Naamã com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, com um olhar de piedade. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não exclui Naamã, Deus não deixa de abençoar Naamã pelo fato de Naamã não ser judeu. Mas Deus olha para Naamã e Deus olha para ele com olhar de misericórdia, com olhar de piedade, com olhar de graça, e Deus resolve abençoar Naamã. É justamente essa palavra que me faz entender que Deus não me abençoa porque eu sou pastor de uma igreja evangélica. Deus não me abençoa porque eu frequento a igreja todos os dias, eu bato cartão na igreja. Deus não me abençoa porque eu sou bonzinho. Deus não me abençoa porque eu sou uma pessoa que dou esmolas no semáforo. Deus não me abençoa porque eu sou merecedor de ser abençoado. Deus me abençoa porque lá no céu, quando Ele olha para mim e para você, Ele olha com olhar de graça, Ele olha com olhar de misericórdia, Ele olha com olhar de piedade. Se Deus olhou para Naamã, que era um homem pecador, Ele também olha para mim e para você
Ah, querido, se você pode, aplauda e exalte a Deus por isso. Você pode aplaudir a Deus? Deus não nos abençoa com uma forma de retribuição. Deus te abençoa porque Ele é bom. Posso ouvir amém? Amém. Deus abençoa eu e você porque Ele viu graça. Ele abençoa porque Ele abençoa. E não tem explicação do porquê Deus abençoa. Como também não tem explicação porque alguns problemas acontecem na nossa vida. Tem coisa que a gente não entende. O fato da história é: Deus olhou para Naamã, e Deus preparou todas as coisas para abençoar Naamã e ter um encontro com ele. Deus, de certa maneira, com tudo que está acontecendo na nossa vida, Deus já está articulando algo para ter um encontro com você, para impactar a tua vida. Não existe coincidência com Deus. Uma coisa nós podemos entender nesse texto: nós temos aqui dois personagens que os nomes são citados na história. Quais são os dois personagens? O Naamã e o Eliseu, que era o profeta. Só que nós temos aqui mais uma personagem que não tem nome, mas ela foi essencial. A história vai dizer, o versículo 2 fala que na casa de Naamã existia uma menina, uma jovem, uma menina. E essa menina, ela foi presa. Ela foi levada presa da sua casa, da sua pátria. E olha como são as coisas. Quando Naamã leva alguns prisioneiros, ele olha para aquela menina, ele fala: essa menina vai trabalhar para minha esposa. Quem entendeu, diga amém. Olha como são as coisas. E essa menina que foi trabalhar na casa de Naamã começou a fazer parte do convívio de Naamã, começou a ver quem era Naamã na verdade. Ela viu que ele não era aquele homem cheio de aparência, ele era leproso. A roupa dele tinha um cheiro terrível, as feridas abertas, talvez partes do corpo se perdendo. Ela sabia disso. E a história vai dizer que essa menina, vendo o drama de Naamã, ela chega um dia para a esposa de Naamã e ela fala: se o meu senhor Naamã conhecesse o profeta da minha terra, ele ia orar por ela, por ele, e ele seria curado. Sabe quando você convida alguém para ir na igreja e você fala assim: olha, se você for na minha igreja, Deus vai falar com você, Deus vai te abençoar. Sabe quando você fala de Jesus para alguém, que você fala: olha, Jesus pode te ajudar? Foi isso que ela fez. Tem um profeta que ele é um homem de Deus, se ele orar por Naamã, Naamã vai ser curado. Observa que quem Deus usa para falar com Naamã acerca de uma esperança que ainda existia para ele, porque para a lepra não tinha cura, foi uma menina que nós não sabemos o nome, idade, nós não sabemos nada dela, só fala que ela era uma menina. É assim que Deus trabalha, irmãos. Deus usa pessoas que nós não imaginamos. Deus usa situações que nós não imaginamos. Deus coloca pessoas ao nosso lado para serem verdadeiros canais de bênção para a nossa vida. Deus coloca a pessoa certa, no momento certo, com a palavra certa para você. Às vezes você está desanimado e uma simples pessoa chega no teu lado e fala: olha, não desanima,
porque Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. E aquela palavra parece que ela entra no teu coração e ela traz renovo para a tua vida. É assim que Deus trabalha, irmão. Se for preciso, Deus usa até uma criança para falar comigo e com você. Deus usa até os nossos filhos, mas o nome dele será glorificado e exaltado nas nossas vidas. Será que você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir a Deus? Ontem eu fui para o monte, lá em Cajamar. Eu estava lá no monte com alguns irmãos, alguns pastores, devia ter uns 6 pastores lá. Tinha um pastor lá muito simples. Rafael é o nome dele, nome do meu filho. E na hora que nós estávamos descendo, íamos descer, tinha uma pastora no meio do grupo, ela falou assim: pastor Rafael, antes da gente descer, ora pelo pastor Luciano. Eu falei amém. Eu me coloquei lá e ele orou por mim. E Deus usou aquele pastor para falar comigo, irmãos. Aleluia! De um fato que tinha ocorrido no sábado. Ontem, segunda, no sábado tinha ocorrido um fato. Sabe quando você ora por uma causa e não dá certo? Não deu certo. No sábado Deus me deu um sinal. Falei, opa, Deus está restaurando os sonhos. Fala para o teu irmão lá, Deus está restaurando os sonhos nessa noite. Quando eu recebi aquela ligação, eu falei, opa, isso daqui tem cheiro de bênção. É Deus movendo. E ontem Deus usou o vaso dele para falar comigo. Aleluia! E eu falei para ele, olha, da maneira tão simples que Deus te usou, você não imagina como Deus falou comigo. Às vezes a gente vem para o culto, às vezes sobe aqui um obreiro para abrir o culto, e na abertura do culto Deus fala com você. Às vezes é um pastor amigo convidado, às vezes é um obreiro que está pregando, às vezes é na hora do louvor, às vezes na hora da oração. Aquela oração é Deus falando contigo. Às vezes na hora do culto alguém chega para você e fala uma palavra para você. Não despreze aquilo que você ouviu da parte de Deus. Porque na hora que ele ouviu, na hora que a mulher ouviu e falou para ele, olha, sabe aquela menina? Talvez aquela menina era invisível naquela casa. Tem pessoas que são invisíveis, sabia disso? Tem pessoas que elas são invisíveis. Às vezes você passa por um morador de rua, você nem vê quem está ali. Ele é invisível para muitos. Talvez aquela menina, eles ignoravam ela, mas na hora que ela falou assim, olha, tem um profeta que se orar por ele vai ser curado, na hora ele prestou atenção naquilo. Por isso que eu aprendi uma coisa, eu não desprezo quando Deus fala comigo. Porque se Deus falou, está falado. Se Deus usou alguém para falar, está falado. Eu tomo posse, eu recebo, eu sei que aquilo que é de Deus verdadeiramente acontece. Amém? Por isso nessa noite a palavra que está sendo pregada, toma posse para a tua vida. É noite de restauração, diz o Senhor para você. Toma posse disso. Se você crê, bate palma e glorifica a Deus nessa noite. Aleluia. Amém? Tem coisas que nós entendemos e ao mesmo tempo nós não entendemos. Como assim? Porque Naamã ouviu, Naamã na mesma hora que ele ouviu isso, ele falou assim, eu vou lá então. Eu vou lá na tua terra então, para ver esse profeta. E ele foi com certeza que seria abençoado. Quem entendeu, diga amém. O que ele fez? Ele foi no rei dele, pediu autorização para viajar, para se ausentar. E o rei falou, mas por que você vai viajar? O que está acontecendo? Não é férias. Não, mas é que eu tenho um problema de saúde. Tem um profeta lá que fica sabendo que ele pode orar por mim. Ele falou assim, vai lá. Melhor, eu vou escrever uma carta, trazer um papel, vou escrever uma carta, e você não vai falar com ninguém, você vai falar logo com o rei. E o rei vai te ajudar. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Só que quem ia abençoar ele não seria o rei, seria Deus. E ele está com aquela carta na mão, com aquela carta
falou assim: bom, vou lá então. Ele guarda aquela carta e se dirige até aquele lugar, até Israel. E quando ele entrega a carta, quando a carta chega na mão do rei, e o rei vê que o remetente era o rei da Síria, ele fala assim: não estou entendendo isso aqui. Eu não curo ninguém, eu não tenho o poder de curar ninguém, eu não sou curandeiro. Que conversa é essa? Ele deve estar querendo guerra com a gente. E essa história chega até os ouvidos do profeta Eliseu. Eliseu entrou na história agora. E quando Eliseu ouve dizer, Eliseu fala assim: avisa para o rei de Israel, para mandar ele vir falar comigo, porque sou eu que vou orar por ele. O mistério está comigo. Quem entendeu, diga amém. Não estava no palácio. Ele não entendeu que era Deus que ia abençoar a vida dele. E quando ele vai falar com o profeta, aqui a história começa a ficar interessante. Porque ele vai na porta de Eliseu. E quando ele bate na porta de Eliseu, aqui começa o mistério de Deus. O profeta não o recebeu. Aquilo para ele era humilhante. Às vezes Deus permite situações de humilhação na nossa vida. Não é o diabo, é o próprio Deus que permite sermos humilhados. Por que Deus permite? Para trabalhar no nosso caráter. Aleluia! Posso ouvir amém? Amém. É. Naamã falou: mas peraí, cadê o profeta que veio falar comigo? Não, o profeta não vai vir, não. Ele só mandou te dar um recado. Qual era o recado? Ele mergulhar no rio Jordão. Quantas vezes? 7 vezes. Ele vai no Jordão e vai mergulhar 7 vezes. Como é que é? É isso. Só isso? Ele não vai vir aqui? Não, ele não vai vir aqui. Ele se sentiu humilhado. E a arrogância dele foi tão grande que ele falou assim: eu não vou fazer isso. Eu vou embora da minha casa, porque eu fui humilhado demais aqui. E na verdade era o próprio Deus quebrando Naamã. Era o próprio Deus falando para ele assim: Naamã, não é do teu jeito, é do meu jeito. Não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. É assim que vai ser. Ele falou: não, mas eu vou embora. Quando você fala eu vou embora, Deus deixa. Mas Deus é tão misericordioso que Deus colocou um rapaz junto com Naamã para falar para ele assim: Naamã, para de ser duro. A gente já veio até aqui. Vai lá, faz o que o profeta falou. Seja manso, seja flexível. Parece Deus falando com pessoas aqui hoje, falando conosco aqui hoje. Vai lá, tenta, faz o que Deus falou, tenha fé, Naamã, seja perseverante, seja humilde, porque se Deus falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Receba esta palavra, querido, para a tua vida. Amém? Aleluia! Faz o que Deus manda. Faz o que Deus manda. Aleluia! E Deus, Ele trabalha dessa maneira, uma maneira confusa, improvável. E Deus assim trabalhava com Naamã. E Naamã novamente: vou embora. Ele, verdade, já estou aqui. Ele quebra, ele foi flexível. Hoje eu ouvi uma ministração, um dos pastores que eu mais admiro pregando. Eu ouvi esse pastor hoje ministrando. Ele falava justamente isso, que nós temos que ser flexíveis com algumas coisas na vida. E foi aí, na hora que ele foi flexível, que ele falou: tá, eu vou lá então, eu vou tentar fazer isso. É Deus falando, hein? Vou tentar. Tenta, e Deus vai te dar a vitória. Quem tem uma vez, continue tentando. Ele resolve dar meia volta, ele resolve descer para o Jordão. E quando ele chega na beira do Jordão, escuta isso. Ali ninguém sabia que ele tinha lepra, mas ele teve que tirar aquela farda, a sua luva,
o seu cap, a sua bota, a meia. Ele teve que tirar a sua roupa. E na hora que ele tira, que ele começa a se tirar todas aquelas suas vestimentas que era tão bonita, as pessoas olhavam para ele assim e falavam assim: não acredito, ele é leproso, ele é doente. Ninguém sabia, ninguém conhece o nosso interior, nem as pessoas que convivem conosco, mas Deus conhece. E mesmo Deus conhecendo quem Naamã era, Deus queria algo por Naamã. Mesmo Deus te conhecendo, me conhecendo, cheio de falhas que nem eu sou, Deus me escolheu para estar aqui nessa noite. Deus te escolheu para estar aqui. Olha o que diz o texto. Naamã resolve mergulhar. E quando ele vai mergulhar, ele desce para mergulhar. Desce para mergulhar. Eu percebo que ali naquele momento ele já não era arrogante, ele já não era mais prepotente, autossuficiente, mas agora quando ele desce, quando ele tira aquela sua roupa bonita, ali ele mostrou quem ele era. E esse fato de descer é o fato de ter humildade, de reconhecer: eu preciso de Deus. Ele começa a mergulhar, e eu começo a imaginar que ele vai dar o primeiro mergulho, e quando ele sai do primeiro mergulho, ele olha para o seu corpo, ele ainda estava, o que diz a Bíblia? Leproso. Ele não foi curado no primeiro mergulho. Ele dá o segundo mergulho, e ele não foi curado no segundo mergulho. Ele deu o terceiro mergulho, ele não foi curado também no terceiro mergulho. Tampouco no quarto mergulho, tampouco no quinto, no sexto, apenas no sétimo mergulho que ele recebe a cura, que ele sai da água, e a Bíblia diz que a pele dele era como a pele de um bebê. Quais lições nós tiramos disso? Que tipo de aplicação nós podemos tirar desse texto para a nossa vida hoje? Nós podemos entender que Deus, Ele quer humildade. Deus quer humildade de reconhecer que nós verdadeiramente perseverantes precisamos de Deus, que sem Deus nós não somos nada, que nós realmente precisamos da misericórdia e da graça dele sobre a nossa vida. Nós podemos entender nesse texto que algumas coisas da nossa vida só vão acontecer se nós formos perseverantes, de insistir. Eu vou perseverar, eu vou orar por esse meu casamento, eu vou orar por essa minha família, eu vou orar pelo meu projeto, eu vou orar por esta causa, eu vou orar pelo meu filho, eu vou orar por essa situação, e eu vou orar até minha bênção chegar. Eu vou perseverar, e eu sei que a minha vitória virá. Eu vou perseverar porque eu sei que Deus vai me dar vitória. Será que você pode glorificar Deus e exaltar o Senhor nessa noite? Aleluia! Aleluia! Perseverança, humildade, perseverança, determinação. Eu vou até o fim. Isso é determinação, irmãos. Isso aqui é uma lição de determinação. Tem gente que não tem determinação com nada na vida. Nada. Eu vou lá, chega na metade do caminho, não vou mais, vou voltar, vou desistir. Mas eu vou, daqui a pouco eu não vou mais. Parece o mar, a onda, né? Vai e volta. Agora eu vou, agora não vou mais. Tem gente que é assim, irmão, sem determinação nenhuma na vida. A atitude dele, além de ser de humildade, de perseverança, de determinação, foi uma atitude de fé. Porque eu imagino os pensamentos que passaram na mente dele enquanto ele mergulhava. Talvez o diabo perguntava para ele: e aí, você vai continuar? Você vai desistir? Você vai parar ou você vai até o fim? E ele dizia: eu vou até o fim, que agora eu creio que Deus vai me abençoar. No sétimo mergulho ele não sai somente curado. Escuta isso, entenda.
No sétimo mergulho ele sai, além de curado, ele sai convertido a Deus. Amã se converte. Ele, além de ser curado, além de ele se converter, ele sai com o coração dele transbordando de alegria. Ele sai dali feliz, porque ele percebeu que o olhar de Deus estava sobre a vida dele. Eu quero profetizar, levanta as mãos aos céus. Eu quero profetizar que nesta noite também sairemos daqui curados, mais convertidos e com o nosso coração transbordando de alegria por aquilo que o Senhor fará na nossa vida. Se você também acredita nisso, glorifique e aplaude o Senhor com muita alegria nesta noite. Aleluia! Aplaude o Senhor. Aleluia! Última lição que eu aprendi com esse texto. Quando ele sai da água curado, ele fala assim: eu vou lá falar com o profeta, e eu vou lá agradecer por aquilo que ele fez. Fala para quem está no seu lado: seja grato a Deus quando ele te abençoar. Ele volta para agradecer, e ele não volta com as mãos vazias, mas ele volta com um monte de presente. E para quem que eram aqueles presentes? Para o profeta. Eu vou retribuir o profeta. Ele não entendeu, mas ele queria retribuir. E quando ele vem para entregar para o profeta, o texto diz que o profeta não aceitou. O profeta disse: não quero esses presentes. Por que o profeta falou não quer esses presentes? Porque o profeta falou: não fui eu que te abençoei. Quem te abençoou foi Deus. Hoje em dia, os testemunhos são contados porque aqui nessa igreja você é abençoado. Não. Porque se o pastor, o bispo ou o apóstolo orar, eu sou abençoado. Não. Nós somos abençoados pelas mãos de Deus. É Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso que quando Deus te abençoar, toda a honra e toda a glória não será dada à tua capacidade, à tua inteligência, mas será dada ao nosso Deus, porque foi Ele que abençoa as nossas vidas, amém? Por isso que nesta noite receba esta palavra de vitória para a tua vida, e eu profetizo que nós viveremos um tempo de grandes milagres, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa noite? Que Deus te abençoe. Mais aplausos. Vamos orar.